Então, pessoal, boa tarde. Como combinado, eu vou começar a fazer a correção das atividades agora. E eu vou tentar explorar um assunto ou outro, mas eu vou ser bem sucinta, porque senão o vídeo fica grande e cansativo. Eu queria só voltar aqui nessa imagem. Eu tô aqui no surgimento das cidades e trocas comerciais, para eu falar um pouquinho sobre esse crescente fértil em que Mesopotâmia e Egito fazem parte. O nome crescente fértil vem da semelhança que essa partezinha aqui demarcada de verde tem com a lua crescente. Representa esse espaço aí, esse território entre África e Ásia, que nós temos aí os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, ok? Então, eu achei interessante a gente voltar aqui nesse ponto para falar um pouquinho do surgimento das cidades, e nós vimos exatamente essas duas, né? Nós já estudamos Egito e Mesopotâmia. As cidades só se organizaram a partir do momento que os povos conseguiram dominar a prática da agricultura e pastoreio e verificaram que não era preciso sair na natureza para procurar o seu próprio alimento. Então, esse processo de sedentarização, o uso da terra, da água disponível para se alojar ali naquele território, se estabelecer ali e formar as primeiras comunidades e cidades, se deu exatamente na prática da agricultura, do pastoreio e na possibilidade de uso e de manipulação da água. Nós vimos tudo isso quando estudamos o Tigre e o Eufrates. Nessas primeiras cidades, nós tínhamos a figura de duas pessoas muito importantes, que eram os construtores, responsáveis por construir casas, canais de água, pontes e templos. Não se esqueçam que eram sociedades hidráulicas, os diques, os canais, as barragens, todos inventados por esses povos, porque eles tinham que lidar com o rio, com a inundação desses rios, ok? Os artesãos, pessoas que produziam cerâmicas, tecidos, roupas e sandálias. Então, tinham pessoas produzindo ali naquelas cidades. E essas pessoas, elas faziam trocas comerciais com os objetos ou com aquilo que elas produziam. Por exemplo, os agricultores, certo? Não existia moeda na época. Então, eles faziam a troca com o que tinham. Na primeira ilustração, a gente tem aí uma imagem para ser analisada. Na letra A, pede o seguinte: conforme o que você estudou, assinale as alternativas que melhor expressam o que foi representado. Então, se a gente tinha troca comercial, a assertiva A: aceita trocar este pote por um punhado de raízes? E a assertiva 3: preciso de alimento, troco essas raízes por cereais. Então, são as assertivas certas, porque a gente está trabalhando exatamente com a ideia de troca. A segunda fala: este pote custa 5 moedas de ouro, e nós já sabemos que não existia moeda, ok? Na letra B dá um exemplo muito bacana para a gente conseguir visualizar. Olha, um oleiro que passa parte do dia fazendo potes, uma tecelã que fiava a lã para produzir tecidos. Como que eles iam conseguir alimentos se eles não praticavam agricultura? Através da troca. Então, olha só, vou aumentar aqui para tentar ajudar vocês na correção. Esses indivíduos conseguiam alimentos trocando esses artigos pelos itens que produziam no cotidiano. Então, se eles passavam o dia inteiro fazendo lã, tecendo lã, né? Ou fabricando os potes de cerâmica e precisavam de alimentos, eles trocavam esses objetos pelo alimento que precisavam. E quem é que praticava agricultura e a maior parte do seu tempo era para agricultura e precisava de um pote ou algum outro objeto, fazia troca com aquilo que produzia. Quais foram as principais consequências do desenvolvimento da agricultura? Gente, eu falei o tempo todo nisso. Ela é importantíssima para o processo de sedentarização. Quando eles começaram a dominar a prática da agricultura e o pastoreio, eles se estabeleceram ali naquele local e viram que não precisavam ir à natureza procurar, e daí surgiu o que nós conhecemos como as primeiras cidades. A agricultura resultou no aumento da quantidade de alimentos e, consequentemente, de pessoas, porque havia fartura, havia excedente de produção agrícola e as pessoas sabiam que ali elas iam encontrar alimento, então ali elas se estabeleceram. E na formação das cidades, como eu disse, e no surgimento de outras atividades e do comércio.
E agora você vai ler esse trecho para identificar o que pede na letra A. Você tem que sublinhar os trechos que têm alguma ligação com o momento da história estudado. Então, qual prática aqui nessa música está relacionada com o que nós estamos estudando? Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica fabricando potes. A fabricação de utensílios era uma atividade importante naquela época e praticada por muitos. Então, olha só, trabalhando o ano inteiro numa cerâmica e fabricando potes é sim um trecho relacionado ao que nós estamos estudando. Qual verso da letra da música não está relacionado com a vida nas civilizações? Eu arranjei o meu dinheiro. Nós sabemos que não existia moeda, né? Então, eram trocas. Como essas primeiras cidades eram protegidas? Olha só, nós temos que analisar essas imagens aqui e relacionar com a sua descrição. A imagem primeira aqui, que eu vou tentar aumentá-la, é a representação das muralhas, ok? É uma muralha. E na próxima imagem, que eu estou aumentando aqui, a gente tem o governante que organizava o exército. Deixa eu diminuir aqui. Na próxima imagem, nós temos os guerreiros. Então, todos esses elementos são elementos importantes como forma de proteção das cidades. Na letra B, pede para você circular exatamente isso. Quem é que representa uma forma de proteção? E todos eles representam. Então, você vai circular todos. Na próxima atividade, a gente tem aqui uma pintura encontrada na tumba no templo de Luxor, no Egito. Olha, reparem como que as figuras egípcias, elas eram detalhistas. Eles procuravam representar o ser humano em todos os seus detalhes possíveis, tá? Nós vamos falar sobre isso lá no finalzinho, quando eu terminar de corrigir Egito. Olha o grande detalhe para representar o plantio, a separação de grãos e a colheita, ok? Onde essa pintura foi encontrada? No templo de Luxor, na cidade de Tebas, no Egito, ok? B. Note que a imagem está dividida em 3 partes. Identifique essas partes de acordo com as ações representadas. Então, olha só. Na ação 1, a gente tem plantio. Na 2, a gente tem separação de grãos. E na 3, colheita. Quando você analisa a imagem, está muito claro. As pessoas representadas na imagem estão fazendo as mesmas atividades? Claro que não, nós acabamos de falar. Eu vou aumentar para que você possa corrigir. Não, pois algumas estão colhendo, outras estão separando grãos e há outras que estão carregando este produto. Então, são atividades totalmente diferentes, ok? E na 3 é possível identificar na imagem uma pessoa realizando outra função. Circule e escreva abaixo qual o trabalho possivelmente desempenhado por ela. A gente tem a figura do supervisor real da agricultura, este daqui, ó, que eu estou ampliando entre as linhas 1 e 2. A figura tá com o rostinho descascado, mas ela está aí, ó, representando o supervisor real da agricultura. Então, como que fica a nossa resposta? Você vai circular essa figura, ela está segurando um bastão, uma espécie de portal, né? Entre a primeira e a segunda linhas, e corresponde ao supervisor real da agricultura, cuja pintura o rosto está descascado. Então, esse videozinho aí é corrigindo esse primeiro momento aí do livro. Nós estudamos e falamos um pouquinho sobre isso. E o próximo vídeo que eu vou lançar aí para vocês é corrigindo as atividades do Egito e Mesopotâmia. Essa atividade eu não havia corrigido, então tá o videozinho aí para vocês iniciarem e concluírem a correção de vocês. E no próximo a gente vai corrigir os povos da antiguidade. Espero que eu tenha ajudado aí na correção. Leiam a apostila, assistam os vídeos, façam as correções para que a gente consiga consolidar esse conteúdo. Um abraço para vocês e até a próxima, ok?